Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Engenheiro no RH. Nesse vídeo nós vamos continuar o tema das organizações que aprendem. Nós já falamos em um vídeo anterior sobre o que são as organizações que aprendem, as Learning Organizations, da onde surgiu esse termo e quais são as 5 disciplinas que o Peter Senge cita no seu livro. Aliás, se você quiser aprofundar esse assunto, dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz inicial sobre esse tema. Estou deixando o card dele aí para você dar uma olhadinha. E além disso, se você quiser também conhecer o livro do Peter Senge, na descrição do vídeo estou deixando um link para que você tenha acesso aí à compra desse livro. Bem, no vídeo de hoje, nosso objetivo é falar principalmente de ações que você pode tomar e dicas para profissionais e líderes para tornar a sua organização uma verdadeira Learning Organization. Mas antes, não se esqueça, deixe seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal. E não esqueça, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a continuar crescendo. Bem, primeiro ponto que nós vamos tocar nesse vídeo, nós vamos rever aqui os principais aspectos e ações que a gente pode tomar em relação às 5 disciplinas que o Peter Senge cita no seu livro A Quinta Disciplina. Primeiro ponto aqui é a questão do domínio pessoal. Por quê? Olhando a pessoa, falei já algumas vezes aqui, as organizações dependem do aprendizado das pessoas para que elas aprendam. Afinal, organizações são conjuntos de pessoas. E o domínio pessoal é um ponto muito importante dentro das disciplinas citadas pelo Peter Senge, porque é ali que começa o aprendizado. Quando os indivíduos buscam um aprimoramento pessoal, buscam um aprendizado contínuo, esse aprendizado, se bem aproveitado pela organização, faz com que a organização também cresça em seu nível de competência, de produtividade, por meio desse aprendizado, por meio das inovações que esse aprendizado pode trazer. Como ação recomendada para as organizações, é muito importante que seja incentivado o desenvolvimento e o aprendizado de cada indivíduo da organização. Isso é feito como? Disponibilização de treinamento formal, disponibilização de meios para que ele possa pesquisar e aprender, disponibilização de coaching, mentoring quando necessário, e espaços onde ele possa se autoavaliar e organizar o seu aprendizado. Uma dica importante para os líderes é que eles sejam um modelo de aprendizado contínuo. O líder, quando ele ativamente aprende, ele é um modelo para que seus liderados ou as pessoas da sua equipe possam também, vejam, que faz todo sentido eles se desenvolverem. E você, profissional, procure ter uma visão clara de onde você quer chegar. Procure estar informado do que está mudando na área de atuação sua, na sua profissão, ou naquele trabalho que você faz, naquela sua área de atuação. Procure estar sempre aprendendo e se aprimorando, de forma que você vai se tornar valioso para a organização onde você está hoje e também para o mercado. O segundo ponto que a gente quer tocar aqui, numa ordem até crescente aí de importância, seria os modelos mentais da organização. São aqueles modelos que muitas vezes fazem com que a organização tenha a sua presença no mercado, vêm desde a sua fundação e dão a estrutura cultural, a estrutura da organização para que ela sobreviva, mas muitas vezes alguns desses modelos podem, de certa forma, travar o desenvolvimento, a inovação da organização. Então é importante que a organização esteja aberta para mudar e questionar, inclusive, os métodos que ela usou até hoje. Não é simples, isso é um fator cultural muito importante. Mas se a organização quiser ter possibilidade de aprender continuamente, se ela quiser ter a capacidade de se desenvolver junto com as pessoas e acompanhar o que está acontecendo, não perder sua competitividade, pelo contrário, se tornar mais competitiva e ganhar produtividade, elas têm que estar abertas a entender que muitas vezes aqueles conceitos, aqueles modelos que vêm de muitos anos precisam ser mudados. Como eu disse, existem aqueles que sustentam a organização, que são importantes, mas alguns outros podem atrapalhar o progresso dela, e é isso que a gente tem que trabalhar para identificar. Você, como líder, precisa criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para questionar esse tipo de coisa. Se é algo, por exemplo, que ninguém pode falar, é assim, um tabu dentro da organização falar sobre determinado assunto, isso pode estar impedindo o progresso da organização. Pense nisso.
E você, profissional, esteja consciente dos seus próprios preconceitos. Será que você mesmo não está colocando alguma barreira para o seu progresso e, com isso, não conseguindo questionar algumas questões da organização que vão fazer com que você aprenda e a organização aprenda? Também pense nisso. Tanto o líder como o profissional tem que pensar em formas de entender o que pode estar atrapalhando e trabalhar para que isso seja mudado. Outro ponto muito importante das disciplinas é a visão compartilhada, o objetivo comum, que deve ser colocado para que as pessoas saibam para que lado elas devem se mover. Na verdade, ele deve ser um compromisso para unir as pessoas em uma missão, com um único objetivo. E aí é muito importante o papel da liderança, da organização nessa questão, envolvendo as pessoas na criação das novidades, na cocriação, na verdade, do futuro da empresa, para que elas participem, para que elas tenham facilidade em trazer as suas ideias, para que elas sejam incentivadas a propor inovações. Isso faz com que aquele compromisso de todos para que a organização evolua e aprenda se torne um objetivo comum e altamente incentivado pela liderança. Isso é muito importante. E o profissional precisa entender como o trabalho dele contribui para esse modelo novo, para esse objetivo comum da empresa, como é que ele pode também, pessoalmente, evoluir para que ele contribua cada vez mais com a organização. Claro, apoiado pela liderança para ver o significado desse seu trabalho em relação ao todo. É aquela questão da visão do todo que é importantíssima que nós tenhamos, a famosa visão sistêmica, que é outro ponto importantíssimo entre as 5 disciplinas que o Peter Senge traz. O pensamento sistêmico integra, na verdade, tudo o que a gente está falando. É a forma que as pessoas enxergam o todo. É uma forma de trazer sentido para as pequenas coisas que são feitas no dia a dia em relação ao objetivo comum que a organização tem, em relação a onde ela quer chegar, a visão de futuro que ela tem, a missão dela. O pensamento sistêmico faz com que as pessoas, ao terem clareza desse modelo e para onde se vai chegar, consigam entender o que as pequenas coisas que ela faz no dia a dia, como elas contribuem para o todo. A organização, a liderança da organização tem que trabalhar esse modelo, tem que trabalhar as questões necessárias à mudança, entender causas raízes de problemas, alavancar soluções, envolver as pessoas nas soluções, envolver as pessoas nos modelos e mudanças necessárias para que a organização consiga atingir aquela sua missão de futuro, chegar naquele resultado que ela espera dali para frente. É o papel principal do líder incentivar a sua equipe nesse sentido. E o profissional precisa entender o contexto, tentar entender se a gente está lidando com um problema que precisa ser resolvido para que a organização evolua, quais são as causas dele, como eu posso contribuir para que isso seja resolvido. Não buscar culpados, esse aliás é uma deficiência desses modelos, né? Não buscar aonde está o erro e nem imaginar que o problema está fora da organização, e sim procurar ações que a gente pode tomar olhando o todo e trabalhando com aquela visão, aquele objetivo compartilhado. Além disso, nós temos o que ele chama de aprendizado de equipe, aprendizado compartilhado, onde as pessoas vão contribuir com o seu aprendizado, contribuir para as suas equipes. É a capacidade das pessoas interagirem para criar o que a gente chama de inteligência coletiva, ou seja, eu sei alguma coisa, outras pessoas sabem um pouquinho mais, sabem coisas diferentes e nós juntos sabemos muito mais. A inteligência coletiva, ou seja, a soma daquelas inteligências e mesmo das capacidades das pessoas aprenderem, é importantíssima para que a organização crie um ambiente propício ao aprendizado, ao crescimento das pessoas e ao seu próprio crescimento. Para isso, a organização tem que promover a colaboração, promover formas de que as equipes de trabalho compartilhem seu conhecimento com outras equipes, que as pessoas coloquem tudo que elas sabem a favor dos objetivos comuns da organização. Isso tem a ver com a visão compartilhada e com o pensamento sistêmico. Como uma dica para os profissionais é estar sempre atento ao que está acontecendo, ouvir os seus colegas, aprender com eles e contribuir com aquilo que você aprendeu. Isso faz com que haja esse compartilhamento de conhecimento e compartilhamento das coisas que estão chegando e daquilo que as pessoas estão aprendendo. Alguns pontos importantes. Você não muda a cultura da organização da noite para o dia, a gente sabe disso.
Se a organização não é uma organização que tradicionalmente tem esses modelos de aprendizagem, de compartilhamento de conhecimento, até de gestão de conhecimento, inclusive, é importante você começar pequeno. Escolha um projeto piloto, coloque pessoas para trabalhar nesse projeto, faça com que elas compartilhem com o restante da organização, mostre para a organização a importância de que uma pequena equipe que está ali começando compartilhando seus conhecimentos, mostra o benefício que isso traz para toda a organização, de forma que essa cultura comece a ser alterada e isso estimule outros trabalhos a atuarem da mesma forma, outras equipes a também começarem a compartilhar o seu conhecimento com o resto da informação. Isso é um ponto para se iniciar nessas organizações que não têm ainda o hábito do compartilhamento do conhecimento, o hábito de fazer com que as pessoas contribuam para o crescimento da organização por meio do conhecimento. Esse compartilhamento pode ser muito facilitado com tecnologia. Hoje nós temos a facilidade de disponibilizar documentações, disponibilizar inclusive por meio de ferramentas com inteligência artificial, que vai fazer com que esse conhecimento seja melhor aproveitado por todos os demais da organização. Mas o mais importante aqui não é a ferramenta e não é a tecnologia, o mais importante aqui é a mentalidade, é a cultura da organização que muitas vezes precisa ser transformada profundamente para que ela se torne uma organização que aprende. Então essa dica de você compartilhar conhecimentos de uma pequena equipe no início e depois você ir levando outros projetos para esse mesmo tipo de ação vai fazer com que as vitórias desse processo sendo compartilhadas estimulem outras pessoas a mudar. Você celebrar pequenas vitórias e demonstrar que a coisa está dando certo ajuda a quebrar barreiras, ajuda a quebrar resistências à mudança de outras pessoas e isso vai transformar a organização de uma organização mais estática para uma organização dinâmica, isso olhando em relação ao conhecimento aplicado e à gestão interna desse conhecimento e ao aprendizado organizacional. Claro que a mudança de cultura para acontecer, ela precisa de patrocinadores. Quem são esses patrocinadores? A alta liderança da organização. Se a alta liderança não estiver envolvida com esse processo de mudança, você vai ter problemas porque pequenas mudanças que ocorrem nas áreas não vão ganhar o destaque que merecem se não houver um apoio de pessoas em posições-chave nessa organização. Alguns erros que a gente precisa evitar nesse processo. O primeiro é não dar importância à resistência à mudança. A gente sempre fala das questões de mudança e da resistência à mudança. Uma resistência à mudança que muitas vezes é invisível porque ela é estrutural, ela faz parte da cultura, ela pode barrar as inovações e quando a gente percebe, aquilo que poderia andar para frente não andou por conta de questões que estão enraizadas na organização. Então prestar atenção em resistências à mudança, trabalhar com patrocinadores, líderes sênior da organização, líderes da alta cúpula da organização que possam suportar e incentivar essas mudanças, vai quebrando essas resistências pelo exemplo daquilo que está dando certo e muitas vezes até pela forma como os líderes apresentam as mudanças. Outro ponto, um erro que a gente não deve cometer, é não esquecer dos aspectos comportamentais. Quando se fala em inovação, a maioria das empresas vai pensar em questões técnicas. Preciso melhorar meu processo de produção, preciso melhorar meu produto, preciso melhorar a forma como eu vendo. São questões técnicas, mas a gente tem que pensar muito nas questões comportamentais. Que aí a gente pode falar de comunicação, relacionamento, a própria iniciativa das pessoas para adotar as mudanças e contribuir com elas. Todos esses aspectos comportamentais não podem ser deixados de lado. Outra coisa muito importante é, toda empresa precisa trazer resultado. Se você não traz resultado, você não consegue justificar a adoção de certas práticas, não consegue justificar a adoção de certos investimentos, inclusive, dentro da organização, que muitas vezes são necessários para que se promova a mudança, para que se promova a inovação, para que se promova o aprendizado organizacional. Então você ligar, de certa forma, as iniciativas aos resultados, ou seja, demonstrar que as iniciativas que geraram aprendizado, que geraram inovação, estão sim trazendo resultados, ou pelo menos têm potencial de trazer resultados, isso faz com que você tenha maior acesso a novos recursos quando necessários e tenha o suporte
necessário da organização para continuar com esse processo de mudança e de aprendizado organizacional. E por último, é importante a gente lembrar que dentro dessas 5 disciplinas, essas dicas que a gente falou, ações que a gente pode tomar, é muito importante que isso não seja feito de forma isolada. Uma depende da outra, elas são interligadas, essas ações têm que ser interligadas. O próprio pensamento sistêmico demonstra isso, é a visão do todo. Eu tenho que estar com todas as ações dentro de um mesmo objetivo, aquele famoso objetivo compartilhado. Então não dá para separar as coisas. Uma pequena ação ali, outra pequena ação aqui, pode não trazer o resultado esperado se não houver uma interligação e um objetivo e um compartilhamento de metas, visão, missão e tudo mais entre essas iniciativas. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Dê o seu like no vídeo, deixe seus comentários, sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal. E muito importante, inscreva-se no nosso canal se você não for inscrito, para nos ajudar a continuar crescendo. Muito obrigado e até um próximo vídeo.